Oi gente, tudo bom? Aqui é a Karina do Lab Ideias e hoje o nosso tutorial vai ser sobre axonométricas. Então, vocês já devem conhecer, vocês sabem que a axonométrica é um tipo de vista em perspectiva, cujo principal ponto é que você consegue visualizar o seu projeto inteiro de uma maneira muito fácil. E aí, para dar poder para a nossa axonométrica, a gente vai fazer um corte axonométrico e vamos trabalhar de forma a criar uma espécie de ilustração com ele. Então, esse daqui é a nossa referência de aula, a gente vai trabalhar assim. E aí, vou começar apresentando o meu modelo para vocês. Então, quem assistiu lá o nosso vídeo do módulo associado, esse foi o prédio que a gente desenvolveu e aí agora a gente vai fazer uma ilustração dele. Aí, o que é bom a gente ter em mente também? Eu estou trabalhando como base um arquivo do ArchiCAD, mas você pode usar qualquer software de modelagem 3D para fazer o arquivo base da axonométrica. Então, eu posso usar o Revit? Pode. Posso usar o SketchUp? Pode. Posso usar o ArchiCAD? Sem problema nenhum. No caso, eu só vou mostrar para vocês como criar a vista axonométrica a partir do ArchiCAD, mas você pode gerar em qualquer outro software de modelagem da sua preferência. E aí, vamos começar. Então, primeira coisa, vou lá para uma vista em planta do meu predinho. E o grande diferencial é, eu quero fazer um corte perspectivado axonométrico. Então, eu tenho que escolher o que é interessante destacar na minha edificação. No caso, a minha escolha foi destacar a circulação vertical do edifício. Então, vim aqui, ó, lá na minha vista 2D, então abri lá uma planta, qualquer planta, tanto faz. Vou pegar, ó, minha ferramenta de seleção. E aqui, ó, na minha caixinha de informações, vou falar para o ArchiCAD o seguinte, ó. Método de seleção, todos os pisos, então pego o retângulo de linha grossa e na sequência, ó, método de geometria, selecionei a primeira opção, que é a poligonal. Ok, com isso feito, vou marcar aqui onde eu quero que passe essa minha axonométrica. Então, vou escolhendo aqui. E aí na sequência, ó, nosso tradicional F5, que é para isolar todos os pisos em 3D. A posição que eu fiz o corte ficou interessante, beleza? Aí agora o que é importante eu ter em mente? Aqui eu estou numa vista cônica. A vista cônica torna um pouco difícil essa minha visualização, não fica tão legal. Então, primeira coisa que eu vou fazer, aqui na parte superior, botão direito, definições de vista, clico aqui, ó, perspectiva axonométrica. Então, primeira coisa, eu vou falar para o ArchiCAD qual que é o ângulo que eu quero ver. Então, vim aqui e vou dizer para ele que vamos trabalhar com axonométrica. Ok, feito isso, então, se eu der ok aqui, ele já entendeu que é uma axonométrica, mas ele ficou num ângulo estranho. Por quê? Porque eu ainda não ajustei. Vou voltar lá, ó, definições de vista. Então, tô lá na minha axonométrica. Vou posicionar aqui a minha câmera. Aqui ele me dá um previewzinho de como que ela tá ficando. E vou dar mais uma ajustadinha para ficar exatamente do jeito que eu quero. Então, ó, até fica a sugestão. Vou colocar aqui, ó. Tá? 90. Vou ver que vai ficar um pouquinho distorcida. Por quê? Preciso ajustar o comprimento do eixo, né? Então, se eu colocar, por exemplo, um em todos os campos, vai ficar mais proporcional. Então, ok. Então, o ângulo ficou interessante. Aí, agora o que está faltando, ó. Estão vendo que, para onde eu estou olhando, onde está sendo sombreado, isso costuma ser um problema. E aí acaba ficando tudo muito escuro. Então, vou voltar de novo, ó, botão direito, definições de vista, pegar aqui, ó, o íconezinho do sol e apontar para onde eu estou olhando. Perfeito. Mais claro. Então, sempre que você estiver trabalhando com um ângulo, lembra sempre de trazer a iluminação para lá, para não ficar muito escuro. Ok, então, agora está feito. Então, escolhi aqui o meu ângulo, posicionei, coloquei na minha perspectiva axonométrica. Agora eu vou passar a gerar os desenhos para poder trabalhar lá no Photoshop. Então, primeira coisa e a mais importante. Nesse caso, eu não vou precisar renderizar nada. Então, a galera fica
preocupada, vou ter que fazer render, como é que vai ser isso? Não, a gente não vai trabalhar com render. Vou salvar direto a minha vista 3D. Então, primeira coisa e a mais importante, eu vou vir aqui, ó, botão direito, definir tamanho da janela. Por que eu estou fazendo isso? Quando eu estou trabalhando com a minha vista 3D do ArchiCAD, se eu simplesmente salvar essa imagem, ele vai salvar essa imagem com essa quantidade de pixels. No caso, não é uma proporção ruim, mas eu acabo ficando com uma qualidade muito baixa. Então, se o meu objetivo vai ser transformar numa ilustração grande, não vai ser prático para mim. Então, já fica até a minha sugestão. Abrir as definições, vou clicar aqui, ó, no cadeadinho para ele manter as proporções. Vou dizer para ele que eu quero, ó, 6.000 pixels de largura e a altura ele vai colocar proporcionalmente. Cliquei em OK. Vamos ver que a janela vai ficar grande. Tudo bem. Agora, ó, então, deslocou daqui, não tem problema. Eu vou pegar e dar um clique duplo com o scroll do mouse. Para quê? Para centralizar na vista. Mas eu não estou vendo mais o meu projeto. Não tem problema. Quer dizer que o seu projeto está muito grande, então você só está vendo um cantinho. Então, coloquei lá no tamanho da janela que eu preciso. Vou vir aqui, ó, lá no meu navegador de projeto, mapa de projeto, botão direito na axonométrica e salvar vista atual. Aqui eu posso me preocupar só em clicar em criar e aí ele foi parar lá no meu mapa de vistas, ó. Eu vou até renomear aqui. Feito isso, eu vou agora configurar os estilos 3D para colocar no Photoshop e fazer a parte de pós-produção. Então, nesse caso, eu vou gerar 3 imagens. Então, lembrando, ó, vou entrar nos estilos 3D, botão direito aqui, estilos 3D. Vou precisar de 3 imagens. Primeira imagem, vou colocar aqui, ó, modelo sombreado, sombra do sol. O fundo é bom a gente deixar branco. Desliguei os contornos e liguei as sombras. Clico em OK. Arquivo, salvar como. Formato de arquivo, minha recomendação, pode ser em TIFF ou em PNG. Por quê? Porque ele não vai comprimir o nosso arquivo e vai diminuir a qualidade dele. Como a gente ainda vai fazer a pós-produção, melhor a gente escolher sempre formatos que comprimam menos as nossas imagens, para que a gente não perca a qualidade. E aí, vou chamar aqui de colorido, sem contornos. Salvei aqui como TIFF, clicar aqui em opções, vejo se está colorido. Salvei. Então, primeira imagem. Segunda imagem. Então, botão direito, estilos 3D. Eu vou selecionar a opção, ó, modelo branco. Então, o que é importante aqui? Vou até alterar também, não precisa se preocupar em relação a isso. Eu vou ativar modelo monocromático. O fundo, ó, verifica se está branco mesmo. Não está. Tudo bem, é só clicar aqui e trocar a cor. Então, quero modelo monocromático. Quero contornos, mas não quero sombras. Então, ó, monocromático, contorno, sem sombra. Mesmo processo. Arquivo salvar como. Vou chamar esse daqui de modelo branco, sem sombras. E aí, a última imagem, eu geralmente acabo criando essa mais por uma questão de segurança. Que é só as sombras. Então, vou vir aqui, ó. Liguei modelo monocromático. Desliguei contornos e liguei sombras. Mas então quer dizer que vai aparecer só a sombra? Sim. Para que eu faço isso? Eventualmente, quando eu tenho algum problema com a sombra que ficou muito clara ou muito escura em algum trecho, eu uso esse layer no meu Photoshop como um filtro para fazer o ajuste de alguma sombra que eu não tenha gostado. Então, ó, monocromático ligado, desliguei contornos, liguei só a sombra. E aí, vamos lá, ó, salvar como, e vou chamar essa daqui de apenas sombras. Ok? Feito isso, finalizei a minha parte do ArchiCAD. Posso lá já partir para o meu Photoshop e aí vou iniciar lá o meu arquivo. Vou vir aqui, ó, em File, Scripts e
Load Files into Stack. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou abrindo um novo arquivo e carregando já automaticamente várias imagens. Então, vou vir aqui, ó, Use Files, vou dar um Browse, selecionei as minhas 3 imagens, cliquei em OK, apareceu as 3 aqui. Vou clicar em OK e esperar um pouquinho. Ele vai carregar aqui as minhas 3 imagens, uma em cima da outra. Então, ó, só relembrando o que a gente fez. Primeira imagem, colorida sem contorno, legal. Segunda imagem, modelo branco sem sombra nenhuma. Terceira imagem, só sombras caso eu precise fazer algum ajuste. Vou pegar essas 3 aqui, vou deixar, ó, a colorida por cima. Então, ó, já estou até ajustando aqui meus layers. Vou selecionar as 3, posso usar o Shift para isso. Criei uma pasta, vou chamar lá de base. Qual que vai ser o meu primeiro passo? Ajustar o formato, né? Porque ele está muito mais largo do que comprido. A proporção não está muito boa para o meu edifício. Vou vir aqui, ó, nessa ferramenta que é a ferramenta Crop, atalho C. E vou diminuir aqui a largura. E aumentar a altura lá da minha ilustração. Gostou? Pode depois diminuir um pouquinho. Então, é aquela questão de ajustar para o enquadramento ficar melhor. Ok. Então, tenho aqui as minhas bases. Aí agora, o que eu vou começar a fazer? Vou começar a isolar os meus elementos para em seguida fazer a minha pós-produção. Então, no caso, ó, o tema que eu tinha escolhido para essa imagem eram os tons de amarelo e azul. Então, vou pegar aqui, vou começar fazendo o seguinte, ó. Primeiro, vou criar uma pastinha aqui em cima, que eu vou chamar de valorização. Abrir a minha pasta de bases e vou desligar os layers, deixando só o meu modelo branco sem as sombras. Selecionei o layer do modelo branco. Vou vir aqui, ó, na minha varinha mágica. Ajusto a minha tolerância aqui em cima. Vou colocar 32, vai ser um bom valor. Ativo o Contiguous e, primeiro de tudo, eu vou destacar todo o trecho que está cortado. Então, vou pegar aqui, ó, a parte que está cortada. Ah, inclusive fica a dica. Para ele sempre adicionar a seleção, cada vez que você clica, você vai deixar na parte superior, ó, esse segundo quadradinho selecionado. Então, ó, selecionei todas as partes que estavam cortadas, está passando meu corte. Vou lá dentro da minha pastinha de valorização, crio um layer novo aqui, aperto D. Para quê? Para escolher aqui, ó, as cores como preto e branco. E aí, na sequência, ó, Alt Backspace. O que Alt Backspace faz? Ele vai preencher esse layer novo que eu criei com preto, que era a cor que estava na parte de cima. Ah, mas você falou que a gente vai fazer azul e amarelo, não tem problema. Aqui é só para destacar essa informação. Deselecionei com Ctrl D ou botão direito de Select também, tá? E aí, vou clicar 2 vezes aqui, ó. Esse meu layer vou chamar de parte cortada. Então, ele vai ficar independente das minhas bases, ó. Então, essa parte está feita. A próxima parte vai ser tirar o fundo da imagem. Aí até alguns vão me perguntar, Karina, se eu tivesse salvado lá no ArchiCAD como PNG, o fundo seria transparente? Não. O problema que a gente encontra no ArchiCAD algumas vezes é que o fundo, a imagem PNG não tem o fundo transparente. Então, por isso que a gente acaba salvando em TIFF. E aí, para a gente remover o fundo da imagem, tanto faz. Posso trabalhar com a imagem colorida, posso trabalhar com modelo branco. Pessoalmente, eu prefiro a colorida. Então, selecionei ela aqui, varinha mágica de novo. Fica até a sugestão, se você achar que ele está pegando informação além da que você precisa ou está pegando menos informação do que você precisa, você pode vir aqui e ajustar essa tolerância. Então, quanto maior o valor da tolerância, quer dizer que ele vai pegar pixels de outras cores próximas do branco, ou seja, ele vai pegar mais informação. Se você reduzir a tolerância,
ele pega menos informação, então ele vai focar bem nos pixels brancos. Tenho em mente que para pedaços muito difíceis você pode usar, por exemplo, o laço poligonal para ajudar, ó. Então, laço poligonal, coloco aqui para adicionar ao polígono e posso pegar pequenas regiões que eu queira adicionar à minha seleção. Então, feito o ajuste aqui da informação que eu quero manter selecionada ou desselecionada, no caso eu desselecionei, selecionar aqui, ó, o meu layer da imagem colorida e vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, que é para criar uma máscara. Então, como é que vai funcionar a máscara no Photoshop? Toda aquela informação que eu tinha selecionado, ele entendeu como sendo a informação que eu quero manter do meu arquivo. Ah, mas é o contrário. Na verdade, toda aquela informação que eu selecionei era a informação que eu queria que o Photoshop escondesse. Não tem problema, ó. Tá vendo que vai aparecer aqui do lado um ícone com parte da minha informação pintada de preto e parte pintada de branco? Então, via de regra, tudo que está pintado de branco quer dizer que está sendo mostrado, tudo que está pintado de preto está sendo escondido. Eu quero inverter essa informação, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na máscara mesmo, ó. Então, aqui eu estou selecionando o layer, aqui eu estou selecionando a máscara. E Ctrl I, vou invertir. Ah, mas ainda tem fundo. Não, se eu desligar lá os outros dois layers, eu vou descobrir que o fundo já ficou vazado. Ah, Karina, mas tem um trecho aqui em cima, ó, que tá branco, que eu acho que você não quer, né? Exatamente. Então, essa parte de cima, o que eu vou fazer? Com a máscara selecionada, vou fazer um retângulo de seleção. Aqui, né? Na verdade, esse é o trecho de cima, realmente. Estava pintado de nada. Apertei D. E aí, com o Ctrl Backspace, eu vou pintar de preto. Ok, então quer dizer que eu escondi todo o fundo. Ah, por que você fez simplesmente com a máscara e você não deletou? Tanto faz, mas eu pessoalmente prefiro usar a máscara porque é mais fácil de corrigir a informação, visto que ele não está deletando, só escondendo. Aí agora sim, vou efetivamente começar a minha parte de pós-produção. Fechar aqui a minha pastinha de bases rapidinho, criar uma outra pasta, vou chamar de fundo. E aí aqui, ó, então primeiro vou criar lá um layer novo que vai ser o céu e um outro layer que vai ser o chão. Posso pegar aqui o retângulo de seleção, posso pegar o laço? Pode ser, ó, vou de laço aqui, céu selecionado, só marcar, ó, daqui até aqui. Aí volto lá no começo. Então, marquei aqui. Vim aqui. Vou escolher um tom de amarelo mais claro. Então, escolhi lá uma cor que eu curti. Ok. E Alt Backspace. Mesma coisa com o chão, ó. Posso ir lá com o laço. E escolhi lá um tom de azul na grade. Fica até a sugestão para vocês, ó. Sempre escolham, nunca escolham cores muito brilhantes. Então, vou colocar esse azul aqui. Geralmente, para ficar mais fácil de combinar, a gente sempre trabalha com
tons menos saturados. Então, quanto menos brilhante, menos vermelho, menos amarelo puro a cor tem, mais fácil de combinar com outras. Mas aquela coisa, sempre adapta a paleta de cores do seu projeto. Então, escolhi aqui um azul que eu gostei também, com o layer selecionado, Alt Backspace, ok. Aí agora rolou aquela coisa, né? Pô, essa imagem colorida não tá muito boa para eu trabalhar, né? Sem problema. Vou vir aqui, ó, na pastinha de bases, selecionei o meu layer da imagem colorida, que é a minha imagem base mesmo. Vou vir aqui nessa bolinha e vou adicionar uns filtros para que ela tenha o mesmo tom que eu estou colocando, por exemplo, no fundo. Vou fazer o quê? Primeira coisa, cores estão muito brilhantes, isso vai atrapalhar. Cliquei lá na bolinha, e o Saturation. Primeira coisa que eu vou fazer, posicionei o mouse aqui, seguro o Alt e vou clicar entre os dois layers, ó, nessa setinha para baixo. Para quê? Eu estou dizendo que esse efeito vai ser aplicado só nesse layer, não vai ser aplicado nos outros. Então, fiz isso, vou vir aqui, ó, saturação e tiro. Então, transformei numa imagem cinza. Tá, já está mais fácil de combinar. Vou vir aqui e vou criar um segundo efeito do mesmo tipo, ó, Hue Saturation. Vou fazer o mesmo processo, ó, então segurei o Alt, posicionei entre os dois, cliquei. Vou clicar aqui no meu efeito. Vou vir aqui embaixo, ó, ativar o Colorize. E aí eu vou escolher aqui como é que eu quero que fique. Ah, quero que fique mais azulado. Tudo bem. E aí posso também ajustar lá a minha saturação para ver qual que é o tipo de azulado que eu quero fazer. Ah, achei que assim ficou bom? Então, você vai lá. Ah, achei que esse azul ficou muito carregado. Tudo bem, você pode vir aqui em cima, ó, e diminuir a opacidade do efeito. Pode deixar ele um pouco mais claro. E aí, por último, vou vir aqui, ó, lá onde a gente tinha a nossa parte cortada, que a gente pintou de preto, vou clicar 2 vezes dentro da miniatura do layer, Color Overlay, e vou pegar um azul, ó. Então, posso até vir aqui pegar o mesmo azul que eu tinha embaixo e vou escurecer ele um pouquinho, só para criar o efeito. Então, beleza? Putz, quando a gente aplicou os efeitos, eu descobri que lá em cima teve um trecho que eu esqueci de tirar. Na verdade, vou começar primeiro clicando no layer, ó. Clicou no layer, varinha mágica. Então, fui clicando aqui no pedaço que eu esqueci. Venho aqui na minha máscara e aí lembra sempre. Quero tirar a informação, tenho que pintar de preto. Seleciono a máscara e Ctrl Backspace. Por quê? Ctrl Backspace porque o preto está embaixo. Se o preto estivesse em cima, Alt Backspace. Prontinho. Agora eu vou começar com a parte de pós-produção mesmo. Para isso, recomendo Pinterest. Então, você pode ir lá e digitar, por exemplo, Free Axonometric People. Ele vai te mostrar uma série de resultados. Pode ver o que te agrada mais. Aí, seja lá qual você escolheu. Vou fechar aqui a pastinha de bases. Vou vir aqui, ó, File, Place Embedded. Peguei aqui as minhas pessoas. Pessoas aqui. Elas já estão em axonométrica, que é para facilitar. Vou arrastar para cima, parte cortada, posso até. Então, primeira coisa, ó, selecionei Ctrl T, vou redimensionar. Então, cliquei aqui no cantinho, ó, redimensionar até ficar a altura proporcional ao do meu projeto. Para isso, você pode ir movendo, dar uma olhada. Acho que está numa boa altura. Enter. Ah, mas eu tenho várias pessoas no mesmo layer. Não tem problema, se você quiser separar, ó, ângulo de seleção, botão direito, Layer via Cut.
E aí, você pode usar o V para mover para onde você quiser. Beleza, feito isso, então, coloquei as nossas escalas humanas. Fica até a sugestão, ó. E aí entra aquela mesma discussão. Ah, Karina, mas achei que essas pessoas são muito chamativas. Não é o foco, eu quero funcionem como escalas humanas, mas não quero que se destaquem tanto no meu projeto. Então, nesse caso, ó, posso pegar aqui a minha pasta e também criar lá um layer de saturação. Então, cliquei na pasta, cliquei na bolinha, e o saturation. Posso vir aqui e falar para ele, ó, colorize. E mudar lá, por exemplo, para o azul. Meu Deus, Karina, mudou tudo. Não esqueçam de, ó, segurou o Alt, clicou aqui. Pronto. E vai aplicar lá esse efeito azul só nas suas pessoas. E aí você pode ajustar do jeito que você quiser. Então, eu quero que elas fiquem mais escuras. Você pode aumentar, por exemplo, o lightness. Pode clarear. Eu quero que fique ó, um azul mais brilhante, o azul menos brilhante. Você vai arrumando no saturation. Então, ajustei as minhas pessoas, coloquei aqui. Na sequência, eu vou colocar as árvores. Então, mesmo princípio, fui lá no Pinterest, procurei. Aí, nesse caso, não vou dar um place, vou dar um open. E aí, aquele mesmo esquema, ó. Então, selecionar a árvore que eu quero. Ó, cliquei e arrastei para outro arquivo. Soltei aqui. Tá muito grande. Ctrl T. Coloquei uma aqui, vou colocar uma aqui atrás também. Mesmo esquema, ó, retângulo de seleção. Arrastei aqui para o arquivo. Karina, queria aplicar lá o mesmo efeito que você fez. Bem, ó. Criei uma pasta, arquivo organizado, de árvores. Segurei esse efeito que eu já tenho, Alt e arrasta para cima. E aí o que ele vai fazer? Ele vai copiar o efeito. Então, o Alt ele criou uma camadinha exatamente igual a que eu tinha. Aí, mesmo esquema, posso deixar mais brilhante, menos brilhante, aumentar, diminuir a saturação, do jeito que você quiser. E aí, tá pronto. Caso vou até dar uma escurecidinha para destacar um pouquinho as árvores. E aí, por último, ó, então aqui ficou muito liso. Na referência que a gente tinha um efeitinho um pouquinho granulado em cima. Ok, esse efeito eu fiz usando uma textura de papel. Então, simplesmente, ó, fui lá em qualquer lugar, encontrei uma textura de papel. Ó, aumentei. Aumentei. E aí tem algumas opções. Opção 1, quero colocar esse efeito em tudo. Tá bom. Eu deixei do tamanho da minha imagem inteira, vou vir aqui e colocar Multiply. E aí, se eu achar que está muito marcado, ó, eu posso reduzir a opacidade do efeito, para ele ficar mais clarinho. Mas e se eu não quiser que ele aplique em cima de tudo? Eu quero que ele aplique, por exemplo, só no céu. Não tem problema. Vou pegar aqui, ó, o layer do meu efeito. Vou arrastar lá para baixo. E coloquei, por exemplo, em cima do céu. Mas como é que eu vou saber se não está pegando também parte do chão? Poderia acontecer.
Ah, não quero que pegue o chão, quero que ele pegue só o céu. Venho aqui, ó. Seguro o Ctrl, clico na miniatura do céu. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar o contorno do que está selecionado. Crio a nossa máscara, então cliquei aqui. Pego a máscara que eu fiz e arrasto simplesmente pro layer lá da minha imagem de papel. E aí, ó, por último, para vocês terem uma ideia de como ficou. Que é o antes e depois. Então, a partir dessa imagem aqui, que não era feia, mas era meio sem graça, meio sem personalidade, a gente adicionou um fundo, a gente adicionou efeitos e valorização. Então, pessoas e árvores, etc. E aí é isso. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Como eu tinha comentado já, ó, tá com alguma ideia de algum tutorial, algum tipo de conteúdo que você quer ver aqui? Coloca aqui pra gente nos comentários. E é isso. Então, conheçam lá o nosso trabalho. Para quem não conhece, a gente tem o labhome.com, que é a nossa plataforma de cursos online. Foi feito com muito carinho para vocês.